Meu nome é Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Outro dia me perguntaram por que eu falo assentados, vamos aprender aos pés de Jesus. Aí a pessoa me pergunta, Adriana, para você eu tenho que estar assentado? Então eu vou explicar o que Deus trouxe no meu coração com essa frase tão simples. Que quando nós paramos para ouvir alguém, quando nós realmente queremos escutar o que aquela pessoa tem para nos contar, a gente se assenta com aquela pessoa e a gente larga tudo para ouvir o que aquela pessoa tem para nos contar. E assim eu te convido para estar junto comigo, assentados aos pés de Jesus. Muitas vezes você não vai largar o que você está fazendo, mas o seu coração vai ficar pronto em ouvir a mensagem que Deus vai trazer para você, né? E quando a gente fala da palavra de Deus, é uma mensagem de Deus a todo mundo. Então, eu te convido para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Mesmo que você saia andando pela rua, mesmo que você esteja no seu trabalho, mas que o seu coração esteja prostrado para ouvir, para receber dessa história da Bíblia, uma palavra tão viva que venha transformar algo dentro de você. E por esse motivo, hoje, com mais uma palavra que traz transformação, assim eu creio, eu quero colocar aí mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Te convido para assistir esses vídeos, estão todos aí no meu canal, Adriana Carmo, no YouTube. E eu creio que Deus tem falado com muitas pessoas e eu tenho me alegrado muito, porque antes de passar para você, Deus tem falado comigo. Porque não são histórias, são palavras que trazem transformação e que me dá a condição de ser uma mulher melhor a cada dia. E por falar em mulher melhor, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que impede você de viver uma vida plena? O que te impede de ser feliz? O que te impede de avançar? O que te impede de caminhar em direção àquilo que Jesus colocou para você? Será uma traição do passado? Será uma perda? Será uma crise financeira? Será uma mágoa muito profunda de alguém que você amava muito e que essa pessoa falou algo de você que você não gostou e por esse motivo você tem ódio no seu coração? Você não consegue liberar perdão? Será que algo que você deixou lá no passado, de algum bem material, que você teve que abrir mão ou por algum motivo alguém tirou de você? Será que isso tem impedido você de trilhar um novo caminho? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a mulher de Ló. Às vezes você já ouviu por alto essa história, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais com você. Lembrando que Ló era um sobrinho de Abraão e Deus tinha promessa na vida de Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Abraão, que amava Ló, chamou Ló para seguir com ele. Mas em momento nenhum Deus falou, leve Ló. Ele falou, saia da sua parentela. E Abraão insistiu em levar Ló. No meio do caminho, eles tinham muitas ovelhas, eles tiveram um grande problema, porque as ovelhas tinham que beber água e os pastores começaram a ter uma discussão. E então Abraão chegou à conclusão que ele deveria se afastar de Ló, para que Ló seguisse o seu caminho com seus pastores e as suas ovelhas, e Abraão seguisse o outro caminho. Então Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher qual caminho você quer, qual pasto você vai pegar. Então Ló, olhando para um pasto verde, ele cresceu os olhos e disse, eu vou para aquela direção. E Abraão pegou uma direção diferente. Porém, Ló, pegando aquele caminho que aos olhos dele era o melhor caminho, ele pegou o caminho de Sodoma. Ele se aproximou próximo da cidade de Sodoma. E ali eles viveram e o tempo foi passando, até que um dia Deus falou com Abraão que ele iria destruir a cidade de Sodoma, porque os pecados de Sodoma estavam chegando até Deus, a cidade estava gritando, porque Deus não se agradava do pecado e a cidade gritava no meio de tanto pecado. E então
Abraão começa a indagar a Deus e fala: Deus, mas e se tiver ali 50 pessoas que temem o Senhor e que são justos? Assim mesmo o Senhor destruiria uma cidade? Aí Deus fala: não, se tiver 50 pessoas, eu não destruirei a cidade. E aí ele fala assim: mas e se tiver ali 40? Aí Deus fala: não, mas se não tiver, eu destruirei a cidade. Mas se ali tiverem 30 justos? Deus fala: não, não vou destruir. E se tiver 20? E se tiver 10? Quando ele falou se tiver 10, Deus falou: se tiver ali 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas infelizmente não tinha naquela cidade 10 justos. E a família de Ló, que era o sobrinho de Abraão, junto com a sua esposa e junto com as suas 2 filhas, eles viviam naquela cidade. E então os anjos de Deus vão para aquela cidade para alertar, porque Deus se lembrou de Ló. Deus se lembrou de Ló pelo amor que ele tinha a Abraão. E então Deus envia esses varões, que eram anjos de Deus. E é quando eles entraram naquela cidade para avisar o que Deus ia fazer, Ló, reconhecendo que eles tinham algo diferente, Ló então conversa com eles e oferece a casa deles para que eles passassem a noite ali. E os anjos não quiseram. E eles agradeceram. E Ló insistiu. Então os anjos foram até a casa dele. E nessa estadia, Ló ofereceu o alimento, só que os homens da cidade, a Bíblia diz que todos os homens, do mais moço até o mais velho, foram até a porta da casa de Ló. E eles queriam que Ló colocassem para fora os 2 varões, porque eles queriam ter relacionamento sexual com os anjos de Deus. E eles disseram: coloca para fora esses que aqui estão. E Ló vai para fora e fala assim: não, não façam isso, eles são meus hóspedes. E eles falam: quem é você? Você é um peregrino aqui nessa cidade, você nem é daqui, traz logo para fora esses homens. A maldade desses homens era tão grande que do menor até o maior, eles queriam abusar sexualmente daqueles homens. E Ló chega a ponto de falar: não, eu tenho 2 filhas virgens em casa, pegue as minhas filhas virgens. Ele reconheceu que aqueles homens vinham da parte de Deus, que eram anjos do Senhor, mas ali personificado como seres humanos. Então, Ló, quando ele vai para avisar para as pessoas que não façam aquilo com aquele homem, os homens puxam Ló, e então imediatamente aqueles 2 varões, aqueles 2 anjos, fizeram com que todos os homens ficassem cegos. Eles foram atingidos pela cegueira. E enquanto eles foram atingidos pela cegueira, os anjos puxaram Ló para dentro da sua casa, fecharam a porta. E aqueles homens ali, imagina, não tinha luz naquela época, né? E aqueles homens tateando ali e sem a visão, né? Eles não tinham a luz, o lugar já era escuro. E ainda por cima, agora cegos, eles perderam o rumo. E então os anjos entram e falam com Ló: esta cidade será destruída. Pegue a sua esposa e todos os que estão com você e que nós vamos sair dessa cidade. Quando foi ao amanhecer, Ló correu até os seus futuros genros, avisando a eles que a cidade seria destruída. Eles riram de Ló e eles não foram com Ló. Então Ló entra para dentro da casa e ali parece que eles vão se demorando a ponto que os anjos falam: vocês estão delongando demais, vamos, vamos. E os anjos puxam a esposa de Ló pela mão e puxam as filhas de Ló pela mão e puxam Ló para fora da cidade. E aí, no meio do caminho, os anjos disseram assim, em Gênesis 19, você vai conhecer melhor essa história, mas em 19:17, aconteceu que tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. E então, eles começaram a subir e a fugir.
E a palavra de Deus fala que Deus mandou do céu um enxofre e o fogo veio sobre aquela cidade. Porém, no versículo onde vamos 19 e 26, a palavra fala, derribou, no 19 e 25, e Deus derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aí eu vou te perguntar, Ló subiu com as suas filhas, a ordem veio, não olhe para trás. E aquela mulher então, o coração dela tinha algo lá naquela cidade, que ela não conseguia ir sem olhar o que estava acontecendo. Talvez os bens, porque Ló, a palavra fala que Ló era muito próspero e eles estavam deixando tudo para trás. Talvez alguém que ela gostasse muito, sua casa, seus animais e tudo que pertencia a ela. Porém, a ordem era não olhe para trás. E aí eu trago essa mensagem para você hoje. Ló foi com as suas filhas e começou a viver ali na cidade de Zoar. No versículo 30, subiu Ló, e aí ele saiu de Zoar e foi habitar no monte, e as suas duas filhas foram com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Quando Ló foi habitar nessa caverna, a palavra fala que ele já estava ficando velho, e suas filhas então embebedaram o pai. E embebedaram porque falaram, nós já estamos ficando velhas, nosso pai já é de idade e nós precisamos ter filhos. E elas, um dia uma teve relacionamento sexual com o pai e no outro dia a outra teve. E então nasceram dessas mulheres os moabitas, que eram pessoas que não andavam segundo a vontade de Deus. E eu fico pensando, qual a instrução que essas filhas tinham da sua mãe? Qual a instrução a sua mãe, a mulher de Ló, passou para suas filhas a ponto delas desrespeitarem tanto o seu pai? Para mim, nenhuma. Porque em Sodoma isso era natural. Sodoma, o pecado era natural. Então elas conviveram tanto com o erro que para elas era normal ter um filho do próprio pai, praticar um incesto. Mas o versículo, a palavra que eu quero deixar ao seu coração hoje, eles permaneceram, eles continuaram, a geração deles ainda assim ficou sobre a terra. Mas a mulher de Ló parou a vida dela. Ela parou a caminhada dela. O objetivo de chegar, ela não tinha, porque ela estava presa no passado. O que te prende hoje lá atrás? O que faz você não caminhar para frente? O que te impede? Então, a mensagem que eu deixo para você hoje, amanhã, dia 27 de setembro, eu estou gravando agora, no dia 26, e amanhã, dia 27 de setembro, é comemorado o dia do perdão. Talvez o que te impede de caminhar é a falta de perdão. É você ter uma mágoa tão grande no seu coração que nada dá certo na sua vida. É como um câncer, sabe? Um câncer na alma. Ele é crescente, ele só tem cura. A ferida que as pessoas te fazem, a mágoa que as pessoas criam em você, só tem cura com a liberação do perdão. Porque a palavra fala que a falta do perdão, a mágoa, apodrece os ossos, dá câncer nos ossos. Nós precisamos ter um coração lavado, porque assim a gente se desprende do passado e a gente caminha para frente. Talvez você não consegue perdoar a Deus. Olha só, tem gente que não perdoa a Deus porque alguém foi levado, porque alguém que ela amava muito morreu. Mas deixa eu te falar, essa carne nossa, esse corpo nosso, ele é corruptível. E nós, a qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer.
Que Deus abençoe, que a gente tenha vida há muito tempo. Mas para isso Jesus veio, para que a gente tivesse vida em abundância e a vida eterna, né? Então a nossa vida não para aqui, mas você não pode ter o seu coração estagnado, parado e sem liberar perdão para Deus, porque você condena Deus, você fala assim, Deus tirou alguém que eu amava de mim. É tempo de liberar perdão, é tempo de conseguirmos andar em direção ao caminho que Deus nos proporciona, com algo novo para a nossa vida, liberando o que ficou lá para trás. Às vezes você foi traída, às vezes os seus filhos não querem hoje morar com você, às vezes você teve um problema muito sério com a sua mãe, com seu pai, com seus familiares mais chegados, às vezes é um irmão, às vezes um amigo, uma amiga. E o que eu tenho para te falar é, Jesus morreu para nos dar perdão. E quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Se você tem essa ferida na sua alma, se você tem algo que te prende, que te impede a viver o novo de Deus na sua vida, é tempo de mudança. É tempo, porque Deus não te chama para ficar parado lá atrás. Deus te chama para caminhar, porque Ele tem algo novo para nós. Tempo de vitória, tempo de bênção, tempo de família, tempo de conscientização. Que o Espírito Santo venha tocar em você, que o Senhor venha te mostrar, que Ele venha te revelar aquilo que está em oculto na sua vida, que impede você de ter o crescimento para Ele. E então nós vamos falar um pouquinho dessas características da mulher de Ló. Essa mulher era uma mulher desobediente, a palavra veio, imagina, ela já tinha presenciado que aqueles homens, ou seja, aqueles anjos, vinham da parte de Deus. Porque quando as pessoas da cidade quiseram atacar aqueles anjos, eles ficaram cegos. Ela já tinha tido uma experiência. Só que mesmo tendo a experiência, ela não conseguiu obedecer à voz daqueles anjos, que disseram, não olhe para trás, deixa tudo para trás. Incrível que lá na frente, Abraão e sua esposa estavam vendo o que aconteceu com Sodoma. Porém, o coração deles não era um coração que queria o pecado. Por isso, eles não tinham problema em olhar para trás. Mas essa mulher tinha esse problema, porque ela estava presa no pecado. Ela estava presa lá no passado dela. Abraão olhou e não morreu. A esposa de Abraão olhou e não virou pedra de sal. Porque a ordem não foi dada a eles. A ordem foi dada a Ló e a sua esposa e as suas filhas, porque eles viviam num ambiente pecaminoso. Então, mesmo essa mulher tendo a oportunidade de ir ao encontro daqueles anjos e ver o que eles fizeram, deixando cegos os homens, dos mais moços até os mais velhos, mesmo assim, ela não conseguiu obedecer. E ela se demorou. Gente, numa situação dessa, a pessoa chegar e falar assim, vamos destruir tudo, essa cidade será destruída. Você vendo que aquelas pessoas têm poder, o que você tem que fazer? Você tem que correr, largar tudo para trás. Não, ela ficou demorando. Ela ficou fazendo hora, a ponto dos anjos pegarem e trazerem ela. Por quê? Porque ela não queria sair dali. Mas ela também era uma mulher que tinha um coração que não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Pelas coisas, do lugar que ela vivia, pela forma que era conduzida, a gente vê lá na frente que as próprias filhas, cometendo o erro que cometeu, ela não foi uma mulher que levou a palavra de Deus para dentro da casa dela e para sua filha, para as suas filhas. Também, além de não ensinar as suas filhas a respeitarem o pai, né? Porque lá na frente, não só ela, Ló também tinha culpa. Ló também tinha culpa. Mas uma falta de respeito, ir até o corpo do pai para querer gerar um filho, né? Então, mostra que eles não queriam, não tinham interesse em agradar a Deus. Essa mulher, mesmo vendo que os homens da cidade ficaram, ela ainda ficou agarrada ali, né? Naquela situação de eu quero permanecer neste lugar. E incrível que Jesus falou dela anos e anos depois.
Jesus falou, essa mulher não tem nome aqui para nós, ela chama a mulher de Ló, né? Ela foi tão uma pessoa que não trouxe nada a acrescentar, que nem o nome dela foi deixado aqui para nós. E Jesus, lá na frente, Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus falava das coisas, ele deu o exemplo da mulher de Ló, aquela mulher que ficou com o coração preso nas coisas que tinha, aquela mulher que não trilhava o coração para direcionava o coração dela para o caminho que Deus queria. Ela colocou o seu coração naquilo que não era a vontade de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que você consiga liberar perdão, que você consiga viver um novo tempo de Deus na sua vida, que você consiga ser liberto, que você olhe para trás e lá atrás, onde você teve um grande problema, uma grande dor que alguém causou em você, você consiga olhar e falar assim, já cicatrizou. Aquela ferida não fede mais, não está aberta, ela já cicatrizou. E aí você vai conseguir se fortalecer para continuar a sua caminhada. Que o seu caminho seja um caminho cheio de paz, seja um caminho cheio de amor, seja um caminho por onde você passar, a luz de Deus que habita em nós e que quer habitar em você que ainda não tem essa luz, que por onde você passar você ilumine, porque aquele que carrega mágoa, ele não consegue iluminar a vida dos outros. A gente só consegue derramar aquilo que nós estamos cheios. Você está cheio de quê? Eu espero que você esteja aí cheio da presença de Jesus. Que Ele te abençoe, que o Espírito Santo trabalhe dentro de você e que em nome de Jesus, que esse vídeo possa servir para abençoar muitas vidas que não conseguem trilhar o novo caminho. Que Jesus abençoe você, abençoe sua casa, que haja paz, que haja alegria, que haja amor e que haja perdão. Não só no dia 27 de setembro, mas todos os dias da sua vida, que você seja capaz de liberar perdão. Fica na paz, Jesus abençoe. Não deixe de assistir todos os vídeos da série Mulheres da Bíblia, estão aí no meu canal e compartilhe a palavra do Senhor. Não fique com ela só para você, né? Leve a palavra, que Deus possa abençoar muitas outras vidas através da sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.